paz, amados, sejam bem-vindos. Dando continuidade aqui nos nossos minutos de reflexão, né? Em cima da palavra do Senhor. Vamos continuar falando de Jacó, né? Jacó finalmente consegue casar com Raquel, quem ele queria casar desde o início. E sei que depois que ele se casa, amados, com Raquel, Lia, né? Deus viu lá o sofrimento de Lia, porque como ele gostava de Raquel, ele amava Raquel, como diz a palavra, né? Então, quando ele se casa, provavelmente ele deu toda a atenção para Raquel, né? E Lia se sentiu assim, menosprezada, ela se sentiu realmente rejeitada ali, né? E vendo ali a preferência do seu marido pela sua irmã Raquel. E Deus olha para ela, vê o sofrimento do coração dela e ela concebe, amados, e dá o primeiro filho a Jacó, que é Rúben, né? E a palavra de Deus diz assim, ela fala, né? Agora Deus ouviu e atendeu o meu pedido, e viu minha aflição. E agora meu marido me amará, porque eu dei um filho para ele, o primeiro filho, né? Lia deu para ele. E aí, amados, ela concebe outra vez ainda, ó. Diz o Senhor viu que ela era aborrecida, né? Então ela diz assim, por isso, também esse filho Deus me deu, e ela coloca o nome de Simeão. E ela concebe outra vez, amados, outra vez, o terceiro filho, ela dá para Jacó, né? Esse terceiro filho. Ela diz, agora o meu marido vai habitar comigo, né? Porque eu tive o terceiro filho, deu o nome de Levi para esse filho e falou, agora ele vai ficar comigo. Mas não, amados, ele continuou ali dando mais atenção a Raquel, porque a palavra de Deus diz que ele amava a Raquel, né? E Lia sofria provavelmente muito com tudo isso. E a Bíblia diz que ela concebe novamente um outro filho, um quarto filho. E ela diz, dessa vez eu vou louvar o Senhor. Ela deu o nome de Judá para esse outro filho dela, né? E vendo Raquel, apesar de ser amada de seu marido, de ter mais atenção, ter mais amor do marido ali, né? Ela não concebia, porque Raquel era estéril, amados. Então ela não concebia, né, de jeito nenhum. E isso a deixava desesperada, porque ela via que a sua irmã estava dando filhos a seu marido e ela não podia engravidar, ela não engravidava. E ela sentiu inveja, amados, olha, ela sentiu inveja da sua irmã. Então ali começou realmente uma necessidade, né, em Raquel ali de ter um filho também e ser honrada, né? Então ela realmente sente inveja da irmã, acredito que ali começa grandes conflitos entre as duas, né? E ali, amados, num ato de desespero, assim, né? Ela querendo engravidar, ela chega para Jacó e fala, me dê filhos, porque senão eu vou morrer. Não aguento mais essa vergonha de não ter filhos, né? Me dê filhos. E Jacó fica assim, irado com ela, porque vira para ela e fala assim, poxa, eu não sou Deus, eu não tenho culpa se você não está gerando, se Deus não permite que você gere filhos, né? Eu não sou Deus. É a mim que você vem cobrar, né? Como você vem cobrar isso? Sei dizer, amados, que ela fica muito nervosa com essa situação, né? E pega lá e fala, então toma minha serva como mulher aí, deita-se com ela para que ela tenha filhos, né? E eu possa dizer que eu tenho filhos, porque naquela época a mulher não podia ter filhos, então suas servas, né, tinham filhos e na verdade elas falavam que eram delas, mas na verdade eles são as servas que tinham filhos, né? E dava para elas para que elas fossem as mães, né? Sei dizer que Jacó tomava lá Bila como mulher, ela gera um filho para Raquel e ela diz, né, finalmente, Deus ouviu a oração dela, ela gera um filho, Bila gera um filho e dá o nome de Dan para esse filho, né? E aí Bila concebe novamente, amados, e dá o segundo filho a Jacó, de Bila, né? Então diz Raquel, tenho lutado com minha irmã, olha só,
e venci. Ele deu o nome de Naphtali para esse outro filho que a Bila, sua serva, teve com o seu marido. E, gente, ali começa uma disputa. É uma disputa. Quem dá mais filhos a Jacó, né? Porque até os dias de hoje a gente escuta ainda falar isso aí, né? O casamento não tá bem, eu vou ter filhos porque então meu casamento vai melhorar, as coisas vão se acertar, né? Eu vou ficar bem com meu marido, porque eu tô dando os filhos para eles, que não é realidade, né, amados? É realidade. Se um casamento não vai bem, não é momento de ter filhos, mas nós estamos passando uma época em que ter filhos era muito importante, era uma honra para o homem, né? Ter seus filhos, e mulher que não desse filho era mulher seca, né? Então era visto como mulher seca, que não, com útero seco ali, que não gerava filhos, né? Não honrava seu marido. Então era muito importante para a mulher ter filhos, e muito importante também para o homem ter filhos, né? Então ali na verdade é uma disputa entre as duas, virou uma verdadeira guerra, quem dava mais filhos para Jacó, essa é a verdade. Lia, vendo que havia parado de gerar, né? Deu também, olha, no desespero, olha só que ponto chega a disputa, amados. Que ponto chegou? Ela pega a sua serva Zilpa e dá também como mulher para seu marido, para que gere filhos para ela. Olha que loucura! E Zilpa deu um filho para ele também, né? Ela se achou afortunada por isso e deu o nome de Gade, né? Zilpa concebe novamente. E Lia diz: agora todas as mulheres me chamaram bem-aventuradas. Olha a preocupação com que o outro está, que o outro pensa, né? Um respeito. Todas as mulheres me chamaram de abençoadas. E colocou o nome de Ásia. Nisso, embora todo esse conflito, amados, a gente percebe o seguinte, que embora com todo esse conflito, Deus ali estava cumprindo, permitindo isso. Por que Deus estava permitindo tudo isso? Porque existe um propósito de Deus, existe uma promessa de Deus na vida de Jacó, né? Na multiplicação da sua descendência, né? Então ele permite tudo isso daí, amados, porque era maluco, mas apesar de todas essas coisas que a gente olha assim e fala, poxa, não era para ser assim, né? Se anteciparam, se desesperaram essas mulheres, duas irmãs guerreando ali, né? Quem dava mais filhos, essa disputa toda aqui. Mas em meio a tudo isso, o legal é que as promessas de Deus estavam se cumprindo na vida de Jacó, né? De que forma? Qual o caminho? Mas as promessas de Deus se cumprem, e os propósitos de Deus se cumprem, independente do caminho que o homem tomar, né? Aquilo que é para ser, que Deus determinou, vai acontecer. E acontecendo tudo isso, né? Um dia o filho mais velho vai lá para o campo, e lá na época, né, da colheita do trigo ali, né? Ele achou mandágoras e as levou para Leia, sua mãe, diz a palavra, ó. Raquel viu e falou, me dá essas mandrágoras. Ele respondeu, não basta ter roubado meu marido, você ainda quer as minhas mandrágoras? Então disse Raquel, pelas suas mandrágoras deitarás com Jacó. Fez um acordo ali com a irmã, entendeu? Você me dá as mandrágoras, porque na verdade era ali, essas mandrágoras eram uma erva, vamos dizer assim, afrodisíaca, né? Vamos dizer assim, e que elas queriam ter mais filhos, queriam dar mais filhos, né? Para Jacó. E Raquel era estéril. Raquel estava numa situação muito difícil porque os filhos que era dela, que ela dizia que era dela, na verdade era da serva dela. Ela não havia tido nenhum filho ainda, não tinha dado nenhum filho para Jacó que fosse realmente dela, né? E ela queria muito engravidar. E essa planta, ela tinha essa capacidade aí, né, de ajudar nesse processo de gravidez, enfim, né? E ela pede, ela fala,
Aí, logicamente, Lia, né? Lia queria estar com Jacó, amava Jacó, né? E Lia fala assim para ela, tudo bem, então, vamos fazer esse acordo, né? Aí chega lá Jacó do campo, Lia vai lá e fala para ele, né? Essa noite você vai dormir comigo, porque eu fiz um acordo com Raquel, eu dei mandrágoras para ela e nós combinamos que então você fizemos essa troca, você dormiria comigo essa noite. E Jacó passa a noite com Lia. E nessa noite, o que acontece? Ela concebe, amados, novamente, sem as mandrágoras. Mas ela vai conceber outro filho, o quinto filho. Ela diz: Deus me tem dado galadão por ter dado a minha serva Jacó. Na cabeça dela, ela achava que porque ela deu a serva para Jacó, fez outros filhos, que ela não estava engravidando mais, né? Por conta disso, Deus a havia abençoado. Ela cria nisso, né? E chamou de Sacar. Lia foi lá e concebeu novamente, deu a Jacó o sexto filho e disse: Deus me deu uma boa dádiva, desta vez meu marido morará comigo. Até então ela estava esperando que Jacó fosse morar com ela e ele sempre preferiu estar com Raquel, né? Na verdade, porque afinal de contas ela diz: eu já dei 6 filhos pro meu marido, né? Agora eu acho que agora ele vai vir morar comigo, né? Vai ficar comigo, me dar mais atenção. Quem sabe vai me amar agora, né? Vai ter essa gratidão por ter dado esses 6 filhos a ele. E dá o nome a esse sexto filho de Zebulon. Depois ela teve mais uma filha que se chamou Diná ainda, né? E você vê que fala meio assim de Diná porque era uma mulher e era importante naquela época o homem ter filhos homens, era importante a mulher dar filhos para os homens que fossem do sexo masculino para engrandecer o nome do homem, para levar o nome do homem, né? O sobrenome, né? Então era importante, o filho homem era uma coisa muito, muito. É, eles davam muito valor a isso, né? Só que aí com tudo isso, passado muito tempo, a Raquel estava pedindo a Deus para engravidar, enfim, né? E Deus, diz a palavra que Deus lembrou de Raquel e ouviu as suas orações, abriu a sua madre. E Raquel finalmente ficou grávida, amados. E ela diz assim, ó, Deus tirou a minha vergonha. Ele deu o nome de José. Olha quem foi o filho dela com Jacó. José. E falou que Deus me dê mais filhos, me conceda mais filhos. Ela pediu isso a Deus, né? E após o nascimento de José, Jacó vai pedir ao seu sogro, né? Depois dessa família, né? Ele vai pedir ao sogro que o deixe embora, que ele possa pegar suas mulheres, seus filhos, né? E voltar lá para a terra da sua parentela ali, né? Porque Deus havia pedido para ele voltar, amado, para a família dele ali, né? Deus já tinha um propósito de restauração da família, né? Deus tinha um propósito na vida de Jacó já para que ele se acertasse ali com Esaú. Deus tinha propósitos. Afinal de contas, agora tinha nascido José. José, você vai ver, amados, na palavra, né? Como José, ele vai ser lá na frente um escolhido de Deus também, alguém que Deus vai usar também, né? Um abençoado de Deus. E a honra ali, né, na vida de José, nós vamos ver lá pra frente. E mas Labão, amados, Labão tenta convencê-lo a ficar. E eu sei que isso tudo, amados, vai fazer com que eles façam um novo pacto aí, né? A dificuldade que Jacó vai ter de sair de lá da terra desse sogro dele, né? Mas havia ali um pedido de Deus para que ele voltasse ali para onde ele saiu, né? Antes de tudo isso daí. E sei, amados, que nós vamos ver aqui agora, né? Continuando.
as coisas que ele vai ter que fazer, a sabedoria que Deus vai dar para ele, para que ele possa estar lidando com esse sogro dele, né? E consiga sair dessas terras do sogro, né? Consiga ali sair daquele meio e as coisas ainda tremendas que Deus vai fazer, né? Porque afinal de contas, olhando lá para trás, Deus havia feito uma promessa, ele fez um pacto com Deus, né? Deus tinha uma promessa. E Deus não esquece, amadas, das promessas que ele faz na nossa vida. Se Deus prometeu, ele vai cumprir. E havia promessas grandes na vida de Jacó. Esses 12 filhos que ele teve aqui, amados, vai formar as 12 tribos. Olha o propósito maior de Deus em tudo isso, né? Os propósitos de Deus sempre se cumprem. Deus vai sempre fazer com que as coisas caminhem da melhor maneira para a gente e que seus propósitos se cumpram na nossa vida, né? E assim foi com Jacó, amados. Mas nós vamos ver agora no próximo vídeo, né? A sabedoria que Deus vai dar para ele, né? A direção que Deus vai dar para ele para vencer tudo isso, seguir em frente e cumprir com os propósitos de Deus. Deus é maravilhoso. Deus abençoe a todos. Fiquem na paz e até o próximo vídeo.